Vamos então para o Rio de Janeiro, né? Trazer as notícias da cidade maravilhosa com o nosso correspondente carioca, Rodrigo Viga. Viga, onde você está? Só por curiosidade, vejo um prédio muito bonito atrás de você. Aqui, Kalina, é o teatro. Aqui é Cinelândia, né? Mas ali atrás, esse prédio que você está vendo, é o Teatro Municipal. Coisas da Jabuticaba do Rio de Janeiro. Ele chama municipal, mas é administrado pelo governo do estado do Rio de Janeiro, viu, minha cara Kalina? Agora, Viga, mudando de assunto, né? Vamos às notícias. A gente noticiou aqui mais cedo no Jornal da Manhã um braço da Operação Lava Jato que está acontecendo aí no Rio de Janeiro. Fala pra gente a respeito. São 9 mandados de prisão e 32 de busca e apreensão sendo cumpridos pela Lava Jato, pela Força-Tarefa da Lava Jato aqui no Rio de Janeiro. 7 deles já foram cumpridos desse mandado de prisão, né? Envolvendo prisão temporária e prisão preventiva. Ainda faltam outros 2. Alvos são pessoas ligadas a um esquema também envolvido com o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Isso remete a escândalos da década passada, da década retrasada, o escândalo das quentinhas aqui no Rio de Janeiro. Chegamos a ter até o rei das quentinhas aqui no Rio de Janeiro. Quentinhas fornecidas ao sistema penitenciário do estado. Falar em sistema penitenciário, um dos presos, endereço de luxo, viu, Kalina? No bairro do Leblon, dos mais caros do Rio do Brasil, é o ex-secretário de administração penitenciária do governo Rosinha Garotinho, promotor aposentado aqui do Rio de Janeiro e ex-secretário nacional de Justiça no governo de Michel Temer, Astério Pereira dos Santos. Eu volta e meia encontrava com ele, trocava uma ideia, mas enfim, não desconfiava até então de nada. Segundo as investigações do Ministério Público e da Polícia Federal, Astério era uma peça-chave fundamental para esse enlace, essa ligação entre um fundo para subsidiar quentinhos do sistema penitenciário, Tribunal de Contas do Estado e também Poder Executivo aqui do Rio de Janeiro. Há de se lembrar que durante o Carnaval a gente dizia, estavam esperando apenas passar o período de folia para que a Lava Jato voltasse a trabalhar a todo vapor aqui no Rio de Janeiro. Astério foi preso no bairro do Leblon, área nobre, e conduzido para a superintendência da PF aqui no centro da capital, Kalina. Além da Operação Lava Jato, tem também uma operação contra receptadores de cargas roubadas, né, Viga? Exatamente, Kalina. São nada mais, nada menos do que 13 delegacias aqui do Rio de Janeiro envolvidas nessa mega operação. A Operação Espoliador, segunda fase. A informação que eu tenho é que já são 49 presos e uma pessoa morta nessa grande operação que acontece em todo o estado do Rio de Janeiro, preferencialmente capital, região metropolitana e Baixada Fluminense, contra receptadores de cargas roubadas. As estatísticas de violência e criminalidade têm diminuído aqui no Rio de Janeiro, mas roubo de cargas continua num patamar bastante desconfortável, bastante elevado. Esses receptadores já estavam sendo monitorados desde a primeira fase dessa operação, no fim do ano passado, quando 67 pessoas foram presas, foram detidas. E além das prisões e da morte de um suspeito, já foram apreendidos relógios, dinheiro espécie, documentos, celulares e outros objetos. Minha cara Kalina, segundo a Polícia do Rio de Janeiro, no ano passado, mais de 3 mil pessoas foram indiciadas por esse tipo de crime aqui no estado, especialmente receptação. Porém, pouco mais de 600 acabaram sendo efetivamente presas e conduzidas ao sistema carcerário, Kalina. Agora, sobre a água mineral. Primeiro, ela existe? Como é que está essa crise aí da água? E como prometido, o preço baixou ou não? Olha, Kalina, baixou. E você lembra que durante o período pré-carnaval a gente falava muito sobre água mineral, geosmina, contaminação, carvão ativado. Esse processo de filtragem continua sendo utilizado pela SEDAI, a Companhia de Água e Esgoto do Rio de Janeiro. Agora, aqueles que têm um olfato e um paladar mais apurado percebem que a intensidade do sabor de terra e também da cor de terra, além do cheiro de terra, essa intensidade diminuiu sensivelmente. E um dos reflexos que a gente tem observado aqui no Rio de Janeiro é, primeiro, uma redução
na reclamação com relação à água. Segundo, a maior oferta de água mineral nos supermercados. E em terceiro lugar, nos estabelecimentos comerciais, o preço já está abaixo de R$2. Ainda não voltou ao patamar pré-crise, quando 1,5 litro de água custava nos mercados em torno de R$1,50, R$1,60. Agora já está na casa de R$1,90, R$1,99. É possível achar preços mais em conta, mais baratos. Mas ela ainda não voltou ao normal. Porém, aquelas restrições para compra de água mineral, aqueles cartazes limitando o número de fardos aos consumidores nos mercados e supermercados, isso já não existe praticamente mais, viu, Kalina? Bom, Viga, aí sobre o incêndio na Baixada, quais são as atualizações? Em Duque de Caxias, Kalina, na Baixada Fluminense, pelo menos 2 galpões lamberam, foram destruídos por um incêndio de grandes proporções, já no finalzinho da madrugada, início da manhã desta quinta-feira. O incêndio, o Corpo de Bombeiros me informou agora há pouco, acaba de ser controlado. São quartéis de várias regiões do Rio de Janeiro, especialmente da Baixada, controlando as chamas, que já foram controladas e agora estão na operação Rescaldo dos Bombeiros do Rio de Janeiro. O fogo se alastrou rapidamente, inclusive atingiu veículos que estavam parados em um estacionamento. Não há informações sobre feridos, mas durante o incêndio de grandes proporções, uma densa e extensa coluna de fumaça podia ser observada à distância. Cara, Kalina, o tempo está esquizofrênico aqui no Rio de Janeiro. Agora há pouco tinha sol, agora está fechando. Eu e o cinegrafista Márcio Marzulo já ouvimos, inclusive, trovões aqui no centro da capital, mas felizmente, por enquanto, a chuva deu uma trégua na cidade e no Grande Rio, Kalina. Anda assim por várias capitais, viu? Não só aí no Rio de Janeiro, não. Obrigada por sempre nos manter bem informados, Rodrigo Viga. Até a próxima. Obrigada.